Pregar assim é meio estranho, mistério. Mas de qualquer forma, né? Eu falo que os dias que Deus separa o corpo dele, o corpo, a igreja, para ouvir e para participar o dia inteiro, você pode ter certeza que muitas coisas boas acontecem. Às vezes as pessoas até falam: nossa, mas deu um pepino, deu um problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fica tranquilo, Deus está limpando o caminho. Deus vai tirando todos os percalços, né? Foi falado da terra hoje, né? Durante aí todo o tempo, os meninos usaram aqui a terra para mostrar para a gente o que estava acontecendo, né? E como estava acontecendo. Quem estava aqui aí de tarde? Vocês viram a manifestação? E aí ó, está a terra, estão as sementes aqui. E profeticamente, ó, profeticamente, segura a tua semente aí, ó, em nome de Jesus. Disseram que era para mim plantar a semente na terra, e eu estou plantando em você, na terra boa. Quem pegou essa semente, faça o pedido que você quiser, e em nome de Jesus vai acontecer para a glória de Deus, né? Eu creio. As pessoas às vezes falam assim: que loucura, como é que ele faz isso? No passado a gente até jogava água, e as pessoas que recebiam a água acabavam recebendo bênçãos especiais na sua vida. E aí o pessoal depois foi entrando naquela fase, né? O pastor não pode ser muito agitado, não pode fazer nada diferente, não pode isso, não pode aquilo. Mas todos os sinais são respondidos por Deus, todos os atos proféticos são respondidos por Deus. Então, durante o dia, né, nós falamos sobre revolver. Não está aqui atrás, né? Mas revolver a terra. E hoje, você sabe que essa aqui é a conferência Start. Hoje a minha parte é falar sobre a semente certificada, aquela semente especial. Na agricultura, não, são produzidas sementes chamadas de estrela. Esta semente passou por análise, por isso garante frutos ótimos em tamanho, aparência, paladar, durabilidade, enfim, com qualidade ótima e de grande valor comercial. Então, nós podemos concluir que a boa semente vai gerar com certeza bons frutos, né? Se ela é boa. E eu acredito que essa semente estrela é aquela semente que Deus nos dá. A palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Então eu acredito que a semente estrela, a semente boa, vem da parte de Deus, né? E isso é importante a gente lembrar, né? Nós vamos só lembrar um pouquinho que durante o dia foi falado sobre a terra. Então falou sobre limpar a terra, sobre arar a terra, sobre dar oxigenação, adubar, sobre dar umidade necessária para a terra. Tudo que fazia da terra não fértil a uma terra fértil, a uma terra boa. E nós começamos a entender que essa terra somos. Aponta para a pessoa do lado e fala: a terra é você. Então todo o ensinamento do dia foi tratando a terra, foi livrando a terra, foi limpando a terra. E quando vem limpar a terra, dá trabalho? Eu lembro do meu irmão, ele comprou uma chácara lá para o lado de Tapicirica da Serra. E aí um dia eles cortaram uma árvore e ficou só as raízes. E aí ele foi lá e falou para o cara lá do lado, né, como é que faz para tirar? O cara falou: me dá tipo R$1.500 e eu tiro. Ele falou: o que? Você é louco? R$1.500 para tirar uma raiz? Eu tiro isso sozinho. E foi lá e cavou, e tudo em volta, cortou. E aí ele foi lá, ele estava com, na época, um Fusca, daqueles Fuscão, né? Ele falou: vou amarrar agora o Fuscão na árvore, vou com o carro e pronto, tiro a raiz. O para-choque ficou lá e a raiz continuou na terra. Aí você começa a entender que limpar a terra dá trabalho, né? Sim ou não? Sim. Porque de acordo com o tamanho da raiz, a coisa fica mais difícil. E hoje, quando nós passamos aqui à tarde, talvez algumas coisas acontecem. Tem pessoas que veem problemas na vida, problemas no trabalho, problemas no ministério, problemas, e ficam chateadas. Mas fica tranquilo, nós estamos limpando a terra. Dá trabalho, irmão, dá trabalho, não tem como. Quem não conhece isso vai dizer assim: ai, que coisa fácil que é tirar uma raiz né, dentro da terra. Não, não é fácil não. Só quem conhece sabe o trabalho que dá. Procura o agricultor e pergunta para ele
como é revolver a terra, como é tirar as pedras, como é de repente não deixar que o bichinho venha comer a semente lá, ou comer as coisas da terra. Se ela está dura, foi falado que tem que você remexer ela com água, etc., para ela voltar a ter qualidade, sim ou não? Então tudo isso dá trabalho, mas tem resposta de Deus? Então nós estamos tranquilos, porque ainda que ninguém entenda, você entende, ainda que ninguém saiba, você sabe. Deus está tirando tudo que era impureza e agora quer falar sobre a semente, porque agora, com essa convicção que a terra está bem preparada, nós sabemos que assim sendo, passaremos para a semeadura. Diga, vou passar agora para a semeadura. Quem teve durante o dia deve ter trabalhado a sua vida. Fala a verdade, não teve momentos que você falou, ele está falando comigo. Agora nós vamos falar do que? Da semente. Sabe por quê? Toda semente define um futuro. Diga, toda semente define um futuro. Se você de repente tem um objetivo, um propósito, aquela semente é o que vai gerar o teu futuro, aquilo que você quer colher, desde semente de árvores, plantas e etc., até mesmo filhos, até mesmo a gestação de um filho espiritual, tudo isso, ele define o futuro. Eu lembro quando começou me deram uma igreja para dirigir, e quantos membros eu tinha na época? Nenhum, na verdade a vizinha, não, você não era membro, você já era assessora da diretoria, não te deu essa liberdade não, você foi para trabalhar. Na verdade, nós começamos com algumas poucas pessoas que foram para ser colaboradoras, que não eram diáconos, mas nós tornamos eles diáconos, e a bispa escreveu um manual à mão e coisas do tipo, mas tinha só uma pessoa que morava no fundo, que viu a gente pintando a igreja. O pastor Márcio estava lá nesse dia, a gente estava pintando a igreja, a mulher foi lá perguntar o que era aquilo, bateu no portão, o que vai ser aí? Eu falei, vai ser uma igreja. Ela falou, amém, porque eu pensei que ia ser um bar. Eu falei, não, vai ser a igreja, então pode colocar meu nome aí. Eu não esqueci nunca mais, Ana Maria Passini, o nome dela, e ela foi a 001, a primeira pessoa que acreditou em nós, e me deu a Bíblia de presente, uma Thompson, uma baita de uma Bíblia. E aí você fala assim, quando você começa, não é fácil você arar a terra, não é fácil você plantar a semente, não é fácil você ficar lá, mas à medida que aquela semente começa a crescer, começa a frutificar, ela define o teu futuro. Olha onde eu estou hoje, olha em volta aí quanta gente já passou por essa igreja, mas era só uma pessoa. E aí você começa a entender que a tua semente, essa semente que você está plantando, essa semente que você está muitas vezes trabalhando, essa semente que você cuidou da terra para colocar ela, lá na frente você vai colher os frutos que você plantou. Ela define, e a semente tem um poder de transformar, ou ser transformador de mentes e destinos, pois a semente escraviza o futuro. Como ela escraviza o futuro? Porque não adianta você plantar pêssego, não vai nascer maçã, você plantar maçã, não vai nascer figo. Ela escraviza o futuro, ou seja, tem uma só direção, tem um só objetivo para aquela semente. Se você quiser plantar outras coisas, se você quiser matar a semente, se você quiser mudar alguma coisa, você muda, mas aquela semente vai gerar aquilo que para ela foi determinado, e nós precisamos começar a tomar atitudes sobre essa situação. O futuro não tem liberdade de produzir resultados diferentes da semente que foi plantada. O futuro não tem liberdade. Por isso que você tem que tomar cuidado com a semente que você planta. Quais são as suas amizades? Quanto tempo você ora? Qual o objetivo que você tem na sua vida? A semente que você planta, se você não souber plantá-la, você vai ter que engolir o que vier. Você vai ter que viver com o que você não quer. Você vai ter problemas que você gera. Eu falo muito sobre isso, sobre educação de filhos. Quando você toma atitudes erradas com seus filhos, lá na frente, você diz assim,
Eu não sei onde errei nesse menino, nessa menina, nesse negócio. Sabe onde você errou? Quando lá atrás você tinha que ter limpado a terra, você tinha que colocar a semente livre, você deixou ela no meio de coisas ruins e ela acabou tomando um outro rumo que não era o rumo dela. Mudou a história. A semente não era certa, foi outra semente que foi plantada. Então eu preciso ter essa convicção, porque tudo aquilo que eu semeio, eu colho. É algo que é seu. O futuro não tem liberdade de produzir resultados diferentes da semente que foi plantada. Muitos não querem a colheita que têm recebido, mas não plantam a semente de acordo com a colheita desejada. Eu já falei isso esses dias. Muitos têm recebido, mas não plantam a semente de acordo com a colheita desejada. Ou seja, ele acha ruim, mas é o que ele está plantando. Nós temos a condição de escolher o que nós vamos plantar. Nós temos a condição de avaliar o que nós vamos plantar. Por quê? Porque nós já preparamos a terra. Você quer ser crente? Quer ser crente mesmo? Mas se você for crente, irmão, você vai ter que fugir do pecado, você vai ter que abrir mão das coisas erradas, você vai ter que adorar a Deus, você vai ter que valorizar o teu Deus, você vai ter que abrir espaços na sua vida para viver os ensinamentos dele. Você tem certeza? Você ainda quer ser crente? Porque tem muita gente falando, eu tenho certeza, mas ali na frente ele dá umas quebradas. Então, quando a gente tem certeza, a gente pega a semente que o Senhor nos deu e planta ela e cuida dela para que ela nunca saia daquela posição, para que ela continue crescendo, para que ela crie força, para que ela se torne uma árvore, para que ela dê as suas folhas, os seus frutos e possa alimentar todas as pessoas à sua volta e ainda gerar multiplicação, novas sementes, novas plantações, A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Diga, a semente ou a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. É por isso que nós temos que pensar para agir, porque aquilo que nós fazemos traz resultado. E às vezes, quando você, vamos dizer assim, aquelas passagens, joga a semente e não olha onde cai, ela pode cair no lugar bom, pode cair no lugar ruim. A escolha é nossa, de não jogar, mas plantar, não colocar de qualquer maneira, mas colocar da maneira certa. Teremos o que nunca tivemos quando fizermos o que nunca fizemos. Eu preciso me preparar para fazer algo diferente, para ser diferente. Quantas vezes você já ouviu o filho falando para os pais assim? É mais fácil falar de filho, né? Filho falando para o pai assim, mas todo mundo faz. O que sua mãe falava para você? Você não é todo mundo. Mas ela te sapecou? Às vezes ela te sapecou, às vezes ela não sapecou, perdeu a chance. Você não é todo mundo e vem aqui que eu vou te mostrar o caminho certo. Minha mãe com a cortina espanta-mosca, aquela cortina de plastiquinho. Passa para dentro. Não, mãe, passa. Não, mãe, eu vou esperar, quando você entrar eu pego. Aí quando eu passar ela... Uau! Aí ficaram na perna as marcas. Ela falou, isso é para você lembrar que você não faz parte daquela família, você faz parte dessa família, e aqui a ordem é essa, é desse jeito. Aí você fala assim, nossa, ela foi dura com o senhor. Nunca fui para as drogas, nunca me tornei um alcoólatra, nunca fui ladrão, nunca me prostituí assim para ganhar dinheiro, essas coisas, nunca saí do caminho porque ela era aqui. Você fica diante dos meus olhos, eu quero ver o que você está fazendo. E isso corrige você. E a correção é proteção. A correção não é peso, não é jugo, é proteção. Quando alguém corrige você, a Bíblia diz que Deus só corrige quem? Quem Ele ama. Então nós muitas vezes, nosso ego, nosso orgulho não quer correção, porque correção magoa. Correção parece que eu sou menor, correção parece que tirou o controle da minha mão. Mas na verdade, se você está dentro da casa de Deus, debaixo do poder de Deus, se vier a correção, é Deus te amando mais e mais, é Deus mostrando o tamanho do amor que Ele tem por você. E isso é importante.
Nós precisamos nos moldar ao caráter de Cristo, né? A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Só teremos o que nunca tivemos quando fizermos o que nunca fizemos. Todos nós somos resultados de uma semente. Diga, todos nós somos resultados de uma semente. Ninguém é fruto do acaso. Houve uma semente plantada em nossas vidas. Alguém pregou para você? Alguém plantou uma semente na sua vida. A gente poderia olhar isso desde da nossa geração, da nossa gestação, até mesmo espiritualmente falando. Alguém nos ensina, alguém nos orienta, alguém nos prepara. Podemos comparar a nossa vida espiritual. Deus levou alguém a tomar a atitude de semear na nossa vida e nos preparar para o que somos hoje. Fomos desenvolvidos para vivermos tudo que Deus tem para nós. Nós somos desenvolvidos. Por isso que é interessante quando você entende, né, o que Deus está fazendo com a sua vida. Eu e a bispa outro dia fomos fazer uma visita e começamos a contar algumas coisas que aconteceram na nossa vida para a pessoa fica assim, tipo, não é possível. Porque acontecem coisas que são chamadas de ruim, mas que você pode tomar como lição e transformar em boa, ou você pode ficar magoadinho, botar o rabinho no meio das pernas e sair. E a gente aprende no meio da dificuldade. É na hora que as coisas tentam tirar a tua paz, que você aproveita as coisas erradas para transformá-las em certas. Fazer o melhor, aprender com tudo que está acontecendo e mostrar que a tua orientação vem de Deus. O Senhor está com você, olhando para você. Toda semente gera um fruto, não importa a estação, pois quando a semente é plantada, o fruto nasce e é colhido. O ano tem quantos meses? Quantas estações? Quais são? Vocês conhecem bastante, hein? Puxa vida, eu levei 2 horas para descobrir isso. Todas as estações produzem seu fruto. Você percebeu? Que as estações do ano, tem fruta que nasce em janeiro, fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, outra em julho, o ano inteiro tem colheita. Você já reparou isso? Então, se eu olhar para isso, eu percebo que nós somos preparados para dar frutos o ano inteiro. Não é porque é inverno que não tem fruto. Inverno vamos chamar aqui de dificuldade, né? Porque quando a gente faz uma analogia, principalmente para casais, a gente fala assim que o inverno é aquele tempo onde a dificuldade acontece no relacionamento e coisa do tipo. E aí muita gente fala assim, não dá para fazer nada de bom nesse período. Mas eu puxei para dar uma olhada e falou que outubro, né? Outono melhor, de 21 de março a 21 de junho, tem abacate, tem ameixa, tem banana, tem maçã, tem caqui, tem jaca, kiwi, mamão, pera, tangerina, uva, carambola, laranja, lima, mexerica e tal. Aí fala do inverno. Inverno deveria ser o quê? Vamos descansar, né? Inverno descansa. Não, está aqui, ó, de 21 de junho a 23 de setembro, banana, carambola, caju, caqui, coco, kiwi, laranja, maçã, mexerica, morango, uva. Aí quando eu começo a olhar para isso, depois vem a primavera e tem mais uma quantidade, depois vem verão, tem outra quantidade, algumas frutas saem em 2 estações. O que quer dizer isso? Que a terra, ela é fértil, ela é boa para algumas coisas. Nós que temos a semente, que temos que entender onde essa semente é plantada, em que tempo ela é plantada, de que maneira ela é plantada. Nós precisamos entender que Deus criou o homem perfeito. Deus criou a capacidade de resiliência, né, em nós, ou seja, de nos refazermos, de nos levantarmos, de aprendermos muitas coisas e realizarmos coisas tremendas. Mas nós precisamos aprender a lidar com a situação. Nós precisamos aprender, puxa vida, é outono, mas dá para plantar. Puxa vida, é inverno, dá para plantar. Não, é primavera, dá para plantar. E agora um calorzaço, dá para plantar. Nós temos o ano inteiro, os 12 meses, algo que chama capacidade que vem de Deus, de pegar as sementes que o Senhor nos dá e colocá-las no lugar certo. É por isso que a gente fala assim, olha, o fulano enfiou o pé pelas mãos. O que ele está dizendo? Fez a coisa na hora errada. Fez a coisa na hora errada. Tem horas que a gente tem informação, mas não é para fazer naquela hora.
E tem horas que é para fazer naquela hora e eu deixo passar. Então eu preciso, primeiro de tudo, ter intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus e entender quando Ele diz assim: pode ir agora, que agora eu já liberei o caminho, já falei com as pessoas, todos estão esperando esse mover. Pode ir agora, porque a terra está pronta e quando você colocar essa semente, ela vai frutificar, porque esta semente é boa para trabalhar na dificuldade, é boa para trabalhar nessa situação. Eu preciso estar entendendo a voz de Deus e entender que a terra, ela tem que estar preparada para que a semente possa evoluir, para que ela possa produzir. Não adianta, olha, eu vi isso, né? Eu fui lá visitar lá o Felipe e de repente num local em Boston lá, eu cheguei lá, estava uma camada de uns 20 centímetros de neve em cima do vegetal lá, da grama, e eu falei para o cara: essa grama já morreu. Ele deu risada e falou assim: a grama não morre assim. Eu falei: como assim? Ele falou assim: quando chega o tempo de nevar, a gente joga a semente, aí cai a neve em cima, e a semente fica entre a grama antiga e a neve. Quando a neve vai começar a derreter, 3 meses depois, às vezes até um pouco mais, aquela semente, ela começa a frutificar, e quando derrete tudo, em mais ou menos 20 dias, a outra grama já está viva, totalmente verde. E eu falei para ele: você tem certeza disso? Ele falou: fica tranquilo. Quando eu voltei lá, num mês, era acho que abril, nós descemos do avião, acho que era final de março, quando nós descemos, chegamos lá, aquela camada de neve, as árvores todas secas, todas assim, não tinha uma folha na árvore. Aí ele falou para mim assim: você chegou na época legal, você vai ver o que vai acontecer. Quando passou ali 15 dias, o chão já estava verde, as árvores estavam brotando as flores nas árvores, mudou 100%. Mas por quê? Porque quem está cuidando de tudo isso é Deus, e Ele é perfeito. O ser humano, quando quer mexer com a semente, ele muitas vezes não entende nem a terra nem a semente. Mas quando Deus dá a semente, a pergunta do ser humano é para Deus: Senhor, como essa semente vai germinar bem? Como esse trabalho vai dar certo? Quando eu disse, eu comecei com uma pessoa, e hoje tem esse volume grande de pessoas conosco. Aí eu falo assim: o que Deus fez? Ele falou: Marcos, tenha calma, não se desespere, não passe na frente do seu líder, não tome atitudes descabidas, obedeça e fique tranquilo, tudo vai acontecer na proporção da época certa, da estação certa, fica tranquilo. E aí a primeira coisa que precisa ser tratado não é a semente, já não é a terra, mas é o semeador. Ele precisa entender qual é o tempo certo que ele vai colocar essa semente ali. E isso é para cada um de nós, para que a gente entenda que o Senhor tem cuidado. Somos resilientes, fomos preparados pelo Senhor para fazermos a diferença onde nós chegarmos. Estamos prontos para personalizar o plantio. Diga: eu estou pronto para ouvir a voz de Deus e personalizar o plantio, as sementes. Amém? Através do amor e a misericórdia de Deus, nós podemos ver a semeadura que Deus criou para nós. Fica tranquilo, Deus não perde o tempo, o time de Deus é perfeito. Então, ao invés de tentar, dizer o que você acha, o que você quer, o que não sei o que, pergunta para Deus e Ele te fala. Ele vai dizer para você vai, ou Ele vai dizer para você espera, ou Ele vai dizer para você não é este o tempo, ou Ele vai dizer agora é tempo, vai agora. Deus vai mover a sua vida de uma forma a frutificar. Então, imediatamente aprenderemos que os tempos nunca impedirão de você ter uma ótima colheita. Não é o tempo, é a semente para aquele período. Se é um lugar frio, a semente para plantar naquela terra tem que ser voltada para aquela condição. É por isso que a gente fala:
Quem é igual a quem aqui dentro? Ninguém. Cada um de nós tem as suas características próprias, tem a sua personalidade. Tem gente que é muito quente, tem gente que é muito fria, tem gente que, né, derruba, como diz lá, as folhinhas lá com o vento. Tem comportamentos que são totalmente diferentes de uma pessoa para outra, de uma terra para outra. Então eu preciso entender naquilo que eu sou bom, naquilo que Deus quer que eu realize. Antes de tomar qualquer atitude, eu vou entender para que foi que Deus me deu os dons. Qual é o dom que fala em mim? Porque o dom que fala em mim, ele não causa problema, ele traz realização. Quando você é uma terra boa, você vai realizar coisas boas. Você não vai estragar semente, porque a sua terra é própria para o frio, é própria para o calor, ou é própria para o outono, ou é própria, sei lá, para o verão, sei lá eu. Mas você tem que estar preparado para entender as sementes que Ele te dá. Já reparou que tem gente que é boa em vendas? Mas tem gente que é bom em administração, tem gente que é bom em medicina, tem gente que é bom. Cada um tem um dom que vem de Deus. Eu preciso entender esse dom. Agora tem gente que diz que é bom em tudo, e quem é bom em tudo não é bom? É realidade. Eu estava vendo num livro e eu achei interessante, é uma bobeira, mas eu achei, mexeu com a minha cabeça. Eu falei para a bispa já 20 vezes, ela falou, tá bom, você já me falou isso, né? Ele falou assim, um alemão fala que, né, o cara colocou 2 coelhos e soltou os 2 coelhos, foi tentar pegar, e acabou não pegando nenhum dos 2, e aí ele fala, quem corre atrás de 2 coelhos acaba ficando sem nenhum. Eu comecei a rir, falar para ela, e voltei e falei de novo, ela falou, tá bom amor, já falou, eu já entendi, eu não vou correr atrás de coelho, não vou fazer nada disso, tá bom. Mas o que quer dizer? Qual é o foco? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Se você não sabe a terra que você é, você não vai saber qual a semente que você deve plantar. Você primeiro de tudo tem que saber quem você é, e só tem um que pode te dizer quem você é: psiquiatra. Porque o psiquiatra acha que conhece tudo que é louco, não é? Ele sempre acha que ele sabe, não, aquele é mais louco, esse é menos louco, tal. Mas na verdade só Deus conhece o profundo de cada um de nós. E é isso que nós precisamos começar a nos abrir para ouvir a voz de Deus. A diferença, né? Então imediatamente aprenderemos que os tempos nunca impedirão você de ter uma ótima colheita. A diferença estará no que você está se dispondo a semear. Espera aí, eu preciso conhecer a terra e a semente, como elas conversam. Eu fui uma vez para o sul e cheguei lá no Rio Grande do Sul, e tinha um lugar assim, era muito charco, tinha uns 20 centímetros de água pelo menos, e era um terreno muito grande. Eu estava passando com o meu diretor lá, e eu olhei, eu falei, cara, olha, estragou todo aqui o mato e tal. Ele falou, isso aí não é mato, isso chama-se arroz. Você está vendo uma plantação de arroz, e o arroz dá bem assim, encharcado, tem que ser assim. Se fosse eu, tinha perdido. Eu falei, perdeu tudo, está tudo perdido. Ele falou, essa é a melhor plantação, aqui é a melhor plantação de arroz que existe no Brasil, está aqui. Então para mim, aquele terreno eu não compraria jamais, mas para quem planta arroz, é o terreno certo, é a condição certa. Por isso nós temos que aprender a ouvir a Deus, para entender qual é a semente que Ele está me dando. Porque se Ele dá semente ao que semeia, eu preciso conversar com Ele para receber a semente para a terra que eu sou. Que eu sou. Que eu sou. Porque tem gente que tem características que são difíceis de lidar, e de repente fala, não, eu vou fazer, eu vou montar a empresa, aí quebra, eu vou fazer não sei o que lá, e dá errado. Eu não tenho sorte em nada. Não é que ele não tem sorte em nada, ele está jogando semente no lugar errado. O estilo não é esse. A mudança tinha que começar onde? Lá atrás, tirar os pedregulhos, tirar as coisas, revolver a terra, dar ar para ela, dar água para ela, dar os sais minerais para ela, para que a terra ficasse boa e ele entendesse o que ele tinha na mão. Aí ele poderia pegar a semente e começar a pensar e produzir. É algo complicado, né? A diferença estará no que você está disposto a semear. Olha em Gálatas 6:7 que fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também
ceifará, colherá. Porque o homem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Olha aqui, ele está falando tanto do físico quanto do espiritual. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ah não, eu já cansei, que é isso, eu plantei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não deu certo, eu não vou plantar mais porcaria nenhuma, eu não vou jogar semente para... Peraí, ele fala aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, desanimado, largado, deixado. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Por que ele fala isso? Principalmente aos domésticos da fé. Já viu quanta gente fala? Não, eu queria fazer uma obra de assistência. Aonde? Eu queria ir lá no Afeganistão. Você conversa com a pessoa que mora no barraco aqui perto da favela? Não, meu negócio é com o Afeganistão. Mas você já foi de repente ali na outra favela? Já viu que tem gente até dentro da igreja que às vezes está passando necessidade? Não, mas eu vou construir uma casa lá na China para ajudar os pobres da China. E os domésticos da fé? Eu não tenho nada a ver com o doméstico não. Meu negócio é avião. Amado, quando ele começa a falar isso, ele fala assim: se você não consegue amar os que estão dentro da sua casa, você não vai conseguir amar quem estiver fora. A gente ama quem está fora, enquanto quem está fora não pisa no pé da gente. Mas o dia que pisa no pé da gente, a gente dá uma bica nele depois, fala: eu não tenho que aguentar isso, ele nem parente meu é. E aí? Você não aprendeu, você não desenvolveu, você não sarou a terra, você não limpou a terra, ou seja, você não se preparou. Fazer missões, ou fazer ajuda, ou coisa parecida, dando voltinha. Eu conheço muitos missionários, conheci aí pelo caminho, pessoas que ficaram muitos anos. E nesses muitos anos lá fora, uns perderam o filho, outros tiveram problema com malária e etc. Mas um deles pegou malária 7 vezes. Quando eu falei para ele assim: e agora? Ele falou: eu vou me curar e vou voltar lá. Esse estava com a terra pronta, porque apesar da doença, ele falou: esse é o propósito que Deus tem na minha vida. Se eu peguei as 7 malárias, nenhuma delas me matou, é porque Deus está só me preparando para mais uma, eu vou lá de novo. É uma visão de autoridade, de realização. Não é aquela visão do eu vou, se dá certo, eu peço um dinheiro, faço isso e tal, mas se der errado, eu volto para casa. Aí você não consegue atingir objetivo nenhum. Você fica só quebrando galho. Mas uma vez me ofereceram montar uma base missionária nos Estados Unidos. Eu falei: tá, e aí? Não, você vai lá, você monta documento, faz isso. Aí eu: tá bom. Aí quando eu fui ver a pessoa aqui no Brasil, ele já tinha tido problema de traição com a mulher, já tinha feito umas 2, 3 coisas com dinheiro e etc. Falei: como é que eu vou colocar um cara desse lá nos Estados Unidos para cuidar de uma coisa se ele não tem virtude aqui? Você percebe o perigo? Nós precisamos entender que Deus dá a semente ao que semeia, mas Ele não joga fora a semente. Ele não joga fora. Ele faz trabalhos, Ele desenvolve, Ele treina, Ele livra a terra, Ele retira as casquinhas, Ele faz isso, faz aquilo, prepara a semente, faz tudo. E Ele quer que a semente faça o quê? O que você acha? Ela vai se tornar uma árvore, e ela vai dar frutos, e os frutos dela vão ter que alimentar pessoas. Então aquela árvore não está lá só para ficar bonitinha, ela está lá para gerar frutos, ela está lá para alimentar pessoas, ela está lá para abençoar outras pessoas. E nós precisamos entender que Deus está querendo mover a nossa vida a favor de pessoas. Nós estamos muito ligados ao que Deus vai me dar. Sim, você acha que Deus pode me dar uma semente para que eu vire um grande empresário? Eu queria ser um empresário muito próspero. Tá, e daí? O que mais Deus pode esperar de você?
O que mais Deus pode esperar de um empresário muito próspero? O que você acha? Não acha nada, né? Melhor não falar para não arrumar treta, né? Melhor não falar, né? Mas, o dia que eu estava ouvindo um empresário muito próspero falando, ele falou assim: eu coloquei um propósito com Deus, que quando eu atingisse o valor tal, eu pagaria o aluguel da igreja sozinho. E ele falou: e Deus me deu o valor tal. E aí ele falou assim: eu fui lá e comecei a pagar o aluguel sozinho. Aí você fala: cara, esse cara é doido. Não, ele fez um propósito. Ele entendeu que ele ser rico seria bacana, mas ele ser rico com a ajuda de Deus, com o carinho de Deus, teria um objetivo. Deus dá semente é o quê? Então, se Deus dá semente é o que semeia, dá para quê? Para a pessoa comer a semente? Ou para gerar frutos? Ele estava gerando frutos. E é isso que comove, é isso que muda, é isso que molda, é isso que estabelece, quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida. Porque, amados, se eu começar a falar assim: mas Deus tem que te abençoar, Deus tem que te dar, Deus tem que te dar dinheiro, Deus tem que te dar saúde, Deus tem que te dar, Deus tem que te dar. Peraí, o que virou? Qual é a função de Deus então? Eu vou ficar de pedinte dele e ele vai ficar de esmoleiro, dando esmola para mim? Toma esmola, mais um. Não, existem propósitos, e as sementes nascem com propósitos. Nós precisamos entender que nós preparamos a terra, preparamos o nosso coração, preparamos o nosso entendimento, para que Deus possa lançar as sementes nas nossas mãos, e a gente possa fazer um grande movimento nessa terra. Isso quer dizer que eu vou ficar dando dinheiro para todo mundo, ou para a igreja, ou para não sei, não vou ter? Não, irmão, se Deus não disser para você fazer, não faça. Mas eu duvido que, se você entrar num propósito com Ele, Ele não vai colocar na sua mão a receita ou a condição. Só que a continuidade disso depende da própria semeadura. Não foi falado hoje aqui que você vai lá, planta, e depois você rega, faz tudo que tem que fazer, aquela coisa. Quando você colhe, você faz o quê? Começa de novo, planta de novo. Então eu acredito no poder de Deus, no que Ele quer fazer, né? Fazendo uma analogia quanto a sementes que plantarmos, tem itens que não pode faltar em uma semente. Semente tem que ter nome. Diga: semente tem nome. Nós precisamos dar nome para a semente. Qual o nome da sua semente? Pode ser família, pode ser espiritual, ministério, pode ser negócio, pode ser trabalho, pode ser saúde. Dê um nome, e a semente obedecerá a sua voz e a sua oração. Quando você começa a falar assim: peraí, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque nós começamos a olhar e falar assim: Senhor, eu quero realmente estabelecer a família, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero, meus filhos devem ser cristãos verdadeiros, obedientes, nós queremos seguir esse caminho. Ei, são sementes que você está pedindo a Deus, você está falando com Deus, e elas têm que estar debaixo, da sua determinação, porque as suas orações, o seu clamor vai ser para que isso venha. E quando vier, como é que você vai tratar os seus filhos? Como é que você vai tratar a sua esposa? Não, é o seguinte, cara, eu estava com ela, mas ela me encheu tanto que eu acabei me separando dela, dei um pé nela, porque veja bem, a pessoa que não sabe o que quer, e a mulher também é a mesma coisa. Senhor, me dá um marido. Para que você quer um marido? Você sabe que casamento é um ministério? É um ministério, porque um mau casamento destrói uma estrutura da pessoa, do ser humano. Quando ele tem um casamento ruim, ele começa a brigar, ele começa a ofender, ele começa a ser ofendido, ele começa a magoar, ele começa a ser magoado, e depois gera o quê? Filhos. Filhos, se não forem tratados adequadamente, faz o quê? Perdem a direção, perdem a visão, começam a ser problema. Não, apóstolo, não. Sim, querido, sim. Quando a criança nasce, ela nasce com quais informações? Quais são as informações que uma criança tem quando ela nasce? O negócio dela é fome, é frio, calor da mamãe, cheirinho da mamãe. E como é que pode depois ela se tornar, às vezes dócil, às vezes amarga, azeda, às vezes
começa a abusar da mãe, abusar do pai. Como é que é? Como acontece isso? O que você acha? Tratamento inadequado. À medida que nós tratamos inadequadamente, a gente começa a trazer problemas. Hoje foi falado aqui, quando põe pouca água na planta, o que acontece? Morre. Quando põe água em excesso, o que acontece? Quem está tratando a semente? Nós. Somos nós que estamos pondo muita água ou pouca água? E aí, quem mata a semente? Nós. Então nós começamos a ver que isso é o ministério espiritual, ministerial. Amado, quando eu comecei a trabalhar na obra, a conhecer a obra, essas coisas, de jeito nenhum que eu queria. Bom, eu não queria nem ser crente, porque eu achava que crente era chato. Crente é pegajoso. Crente fala de Jesus toda hora. Crente, tudo é glória a Deus. Olha crente aí, está vendo? Crente, é isso aí, ó. Já começa com esse negócio de glória a Deus. Agora imagina um cara que vem do mundo ficar ouvindo isso. Pô, esses caras tudo é glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falava assim, não é possível isso, não é possível. Aí de repente eu passo para o lado de lá. Aí eu começo, glória a Deus, aleluia, oh, xaramanaia, né? Aí você fala, o que aconteceu? O meu ensinamento não foi para tudo isso, mas Deus deu a chance. Nós precisamos entender que o espiritual exige de você mudança. O ministério exige de você mudança. Ter um negócio que seja, exige mudança. Ter um trabalho bom e fazer um bom trabalho onde você está, mudança. A sua saúde exige mudança. Eu fico ouvindo o pastor Juliano, o pessoal falando, né, o Fabinho, eles falam de vitamina, falam de exercício, falam disso, falam daquilo. Eu falo, cara, nem cabe na minha cabeça tanta informação. Eles são quase médicos, pastor Fábio. Se eu for perguntar para eles uma coisa, eles têm informação do começo ao fim, sabe tudo. Mas por quê? Porque para eles não é simplesmente falar saúde. Não, eles gostam de conhecer a fundo cada informação. Isso tudo exige o quê? Tempo, determinação, propósito. E tudo isso, família, espiritual, ministério, negócio, trabalho, saúde. Se você quiser ser bem realizado nisso, vai exigir que você trate como semente. Dê nome à causa. Faça aquilo com horário direitinho, faça aquilo com propósito, sabe? Cada situação. Só que a nossa vida, ela é feita por tudo isso. Você tem família? Você tem sua vida espiritual? Talvez ministerial? Negócio? Ou trabalho? Você gosta de cuidar da sua saúde? Você percebe que tudo isso está interligado? E não adianta, você como ser humano, tudo isso está dentro da sua vida. Por isso você tem que chamar essa semente e dar nome a ela. Hoje eu vou orar, eu vou cuidar do item família. Hoje eu vou cuidar, só que cuidar, meu irmão, às vezes não é que simplesmente, hoje eu vou cuidar da família, então vou jogar a aguinha na semente. Não. Às vezes eu tenho que revolver a terra. Eu lembro da bispa, ela sempre foi uma hipermãe, né? Alguém fora do normal. Então ela ia lá, falava para os meninos, traz a bolsa. Aí eles levavam a mochila, ela abria a mochila, olhava tudo dentro da mochila deles, lia tudo, e eles falavam, mãe, não precisa fazer isso não. Não, deixa eu ver, quero ver. Por quê? Porque ela olhava todos os detalhes, bolso da roupa e tal. Deixa eu ver o seu celular. Ele falou, mãe, celular é particular, dá o celular. Ela abria, olhava tal. Pô, seu pai não coloca a senha no computador, por que você tem que colocar? Aqui em casa, tudo aberto. E ela olhava tudo. Quando foi que você pegou droga na mochila deles? Quando foi que você pegou alguma coisa assim? Nunca. Mas por que nunca? Porque ela cuidou da semente desde o começo. Hoje está tudo velhinho já, mas os caras tudo chapadecos. Mas quando você fala assim, naquela época, eles estudaram em lugares, né? Numa época era no SESI, e o SESI naquela época estava sofrendo alguns ataques de droga, e cada dia eu tinha um amigo lá que era da polícia, e ele descobria, sabe onde colocar agora a droga? Dentro da caixinha de luz. Aí, não é possível, dentro da caixinha, não é caixa de luz, força, da caixinha de liga e desliga,
Os caras estão colocando droga lá. Sabe onde acharam droga agora? No rejunte do azulejo. Os caras raspavam o azulejo e passavam cocaína no negócio, e aí os caras combinavam de tirar e tal. E eles estudaram lá, e aí? Você tem que estar junto. É semente sua. Deus te deu essa semente, cuida para ela frutificar, para ela dar os seus frutos, para ela crescer. Mas e aí? Às vezes eles falavam: pô, mãe, eu não sou mais criança para você ficar abrindo tudo, mas vai abrir, põe aí. Eu olhava tudo. E daí? Qual o problema? Tem gente que fala, né? Mas isso é o armário dele, é o armário dele. A bolsa dele é a bolsa dele. Irmão, se o pai deles deixava a carteira lá na frente dela, em cima da mesa, se o pai deles nunca fechou o computador para eles, se o pai deles trazia a mala, o carro, e eles entravam onde eles queriam e pegava tudo, por que o filho vai fazer diferente? Quem ensina? Qual o nome da sua semente? Se você não der nome para ela, você não vai cuidar dela. Olha para o seu filho e imagina quem ele vai ser no futuro. Quem ele vai ser no futuro? Aí eles vão ter dificuldade? Yes, sim. Eles vão passar momentos difíceis? Sim. Mas eles vão ter orientação. Os três são pastores. E eles não são pastores porque são filhos do apóstolo, porque vocês viram eles pregando aí. Não são por causa disso. Eles são porque eles se submeteram a estar dentro de uma visão, debaixo da palavra de Deus, sem tirar proveito algum, mas servindo sempre. Isso é a verdade, né? Dê um nome e a semente obedecerá à sua voz. Dê um nome e a semente obedecerá à sua voz e à sua oração. Quando Deus plantou a semente chamada Jesus nesta terra, Ele tinha um nome para esta semente, chamada salvação. Deus plantou Jesus na terra, colocou Ele aqui, sabendo que era filho dele, tudo que você sabe a história, e deu um nome para essa semente: salvação. Você vai descer lá com este título, com essa determinação, e você vai ser uma semente que vai germinar, que vai gerar frutos. Ele gerou frutos. 12 apóstolos, depois 70, de 2 em 2, depois 500, e hoje milhões e milhões e milhões de cristãos. Uma semente que Deus plantou, salvação, trouxe total transformação. Segundo item aí, né, que precisa você gravar: semente tem destino. Qual o destino da sua semente? Onde você quer que ela chegue? Onde você quer que a sua semente chegue? Pensa um pouco. Nós falamos dessa semente, família, espiritual, negócio e tal. Onde você quer que chegue? Temos que falar da semente e direcioná-la ao destino certo. Se é para pessoas, se é para família, quem são as pessoas? O que vai acontecer? Igreja, empresa. Deus espera que você tenha propósitos bem definidos. Qual o grau de importância da tua semente? O que você faz? Como você trata? Qual o grau de importância da tua semente? Nós muitas vezes não temos dado importância para a semente que tem, ela gera um destino. A semente não vai dar outra coisa senão aquilo ao qual ela foi proposta. Eu falei, se é semente de maçã, vai dar maçã. Se é semente de pimenta, vai dar pimenta. Ela tem aqui uma destinação. E aí a semente de Deus chamada Jesus tinha uma direção: salvar a humanidade. Então ela tinha o quê? Um destino. Era a semente de salvação com um destino: salvar o ser humano. Ele pagou o preço para isso? Ele sofreu para isso? Ele se entregou para isso? Mas ele salvou? Então ele atingiu o destino. Ele conseguiu alcançar o objetivo que estava proposto. E isso precisa entrar no nosso coração. Terceiro, semente tem prazo. Temos que ditar o prazo, ou seja, uma semente tem o seu retorno garantido. A semente, por ela própria, nós falamos primeiro o quê? Da terra. A terra está pronta.
Então eu coloco a semente e ela tem o quê? Prazo. Por quê? Porque a semente por si só, ela vai germinar, ela vai fazer o caminho dela, o percurso dela, porque ela está plantada. Uma semente tem o seu retorno garantido, a semente ouve a sua voz, por isso fale a semente, fale o tempo da resposta. Nas suas orações ao Senhor, seja claro, definindo a sua necessidade de resposta. Você já pensou nisso? Quando eu me converti, o pastor que me converteu, ele ia em casa, ele era até brincalhão e tal, foi diretor de escola de samba, e ele chegava para mim e ele falava assim: você tem que aprender a orar. Eu falei: mas eu sei, eu oro Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, eu oro tudo. Não, você tem que conhecer Deus. A sua oração é uma conversa você com Deus. Tá, mas como assim? Aí ele falou: você tem que escrever o que você objetiva, aonde você quer trabalhar, qual é a função, qual é o valor do salário, se você quer ajuda de custo para carro, se você quer não sei o que lá, fala tudo. Eu falei: cara, você está brincando. Não, coloca no papel, escreva. E eu falei: nossa, será? Eu coloquei tudo, e aí comecei a orar. Aí sabe o que ele falou? Coloca prazo. Prazo? Eu não posso pedir isso para Deus. Como eu vou falar para Deus um prazo? Ele falou: você escreveu todo o resto? Escrevi. Agora coloca um prazo. Quando? Eu falei: Senhor, até o último dia da campanha, faltava acho que 2 semanas disso, até o último dia da campanha, tenho que ter essa resposta. E aí no último dia da campanha ele foi em casa, orou comigo e tal, aquela coisa, a bispa estava lá, todo mundo lá, acabou de orar, nós sentamos no sofá e eu não tinha resposta. O prazo não tinha acontecido. Aí ele conversando comigo, ele falou: o que foi? Eu falei: não, nada, está tudo certo. Ele falou: você está chateado? Eu falei: não, é porque você falou para eu colocar prazo, mas eu sabia, eu nem mereço, cara. Você acha que eu me converti faz nem 7 semanas que eu estou começando a fazer uma campanha, nem para a igreja eu fui direito, né? E eu já vou mandar essa vinheta para Deus, colocar prazo? Ele falou assim: vai tocar o telefone, atende que é para você. Eu falei: o quê? Ele tocou o telefone, a Vera trabalhava em casa, a Vera falou assim: Marcos, é para você. Eu falei: não vou atender. Ele falou: vai atender que é para você, é o emprego que você pediu para Deus. Eu fiquei assim, aí levantei, olhei para a dona bispa, falei: vou lá para ele não ficar com vergonha. Cheguei lá, a pessoa falou exatamente isso: alguém me deu o seu currículo, a empresa tal, Companhia Sudana de Tabacos e não sei o que lá. Eu falei: eu não trabalho para a companhia de cigarro, porque eu tinha falado que não era isso. Ela falou: não, é que a nossa empresa comprou uma empresa do ramo gráfico e precisa do gerente comercial ao seu nível. Eu falei: opa, aí agora o pastor falou: vai atender que Deus está falando com você, é o emprego que você pediu. Ele me ensinou a fazer o quê? Colocar prazo. Então quer dizer que o que ele ensinou é verdade, porque depois de todo esse tempo eu estou aqui lendo para você. Toda semente define o futuro, por isso faça a sua semente o voo que te fará decolar para um futuro de conquistas extraordinárias em todas as áreas da sua vida. Para mim foi a mudança da minha vida. Não é a mudança por causa do emprego, o emprego foi ótimo, mas foi a mudança que marcou dentro de mim essas possibilidades. Espera aí, semente tem nome, tem destino e tem prazo. Me marcou, porque ele mandou eu colocar e eu coloquei o prazo e aconteceu dentro do prazo. Então espera aí, que Deus é esse? Que Deus é esse que dá a semente de uma forma tão especial, que acontece conforme Ele definiu, na data que Ele definiu? Será que você está preparado para pedir isso para o seu casamento, para pedir isso para o seu trabalho, para pedir isso talvez para a sua casa, para pedir isso para qualquer área da sua vida? Porque mais do que a área, é uma confirmação de Deus para a tua vida. É Deus falando para você: ei, eu sou, eu estou, eu realizo, eu faço, eu estou presente. Não é algo passageiro, momentâneo, não.
Aquele pastor, ele ensinou o que Deus queria que ensinasse. Dá para ele a direção certa, objetiva. Foi por isso que eu não tive mais dúvidas de quem era Deus na minha vida, quem era o Senhor da minha vida. Eu não tive mais dúvidas, porque ele não falou assim mais ou menos, tenta lá, espera um pouco, quem sabe se. Ele colocou com o nome. Eu falei, eu não quero mais a função que eu tinha, eu quero um cargo acima. Ele colocou de repente a condição de destino, de lugar, de forma, e ele colocou num prazo definido. Deus está querendo mostrar para você que a semente que Ele te entrega não é uma semente qualquer, é uma semente específica, é uma semente que você vai chamar ela pelo nome, é uma semente que vai vir com destino, definindo destino, é uma semente que vai estabelecer prazo, para que você possa honrar o nome dEle, apresentando para todo mundo quem é o Deus da sua vida. Nós precisamos ser conscientes de que nossas sementes têm uma base espiritual que garantirá a realização de todos os projetos contidos nela. A base é espiritual. Quem comanda a nossa vida não é a nossa sabedoria humana. Deus pode usar a nossa sabedoria humana? Pode. Deus pode usar o nosso dinheiro? Pode. Mas o comando geral é espiritual. O poder de manifestação está no espiritual. Nós precisamos ser conscientes, né? Conscientes de que nossas sementes têm uma base espiritual, e é ela que vai garantir. Não é o que você é, não é os teus amigos, é Deus. A semente de Deus, chamada Jesus, tem um prazo ilimitado, chama-se vida eterna. Ele fala para você, você vai ser salvo hoje, mas você tem direito à vida eterna. Mas você vai ser salvo assim que você receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quer dizer, o prazo aqui está bem definido. Você recebe e essa porta se abre para você passar. E ela não abre e fecha, ela abre e fica aberta para você. Enquanto você se comportar adequadamente, ela vai gerar frutos, frutos, frutos e frutos. É uma semente com começo, meio e fim. A semente de Deus chamada Jesus tem um prazo ilimitado. 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, só Ele pode ser glorificado, só Ele pode ser contado. Nossas sementes têm objetivos ligados à vontade de Deus, e jamais Deus plantará sementes para a destruição de alguém. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Ele não veio para desmontar, envergonhar, derrubar. É o que eu falei, muitas vezes a gente pega a semente e planta ela no tempo errado, né? É uma semente que não é para ser plantada num tempo muito frio, e você planta no tempo frio. É uma semente que não é para plantar no tempo de muito calor, e você planta no muito calor. Nós não prestamos atenção na voz do comando de Deus, por isso muitas vezes a gente sofre, a gente perde a visão. Jesus veio para salvar. Em Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura brotando é uma semente que era para ser boa, mas se tornou má. É uma semente que deveria vir para trazer realização, né? Ele fala assim, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, quer dizer, seguir a paz e a santificação. Mas quando eu entro em contenda, quando eu não consigo entender a obediência, não consigo seguir a palavra de Deus, eu perco isso. E aí o que gera? Essa mesma semente que era para gerar paz, alegria, gozo, realização, ele traz o quê? Raiz de amargura. E aí vai fazer o quê? Contaminar. O que era para ser bom vai se tornar problema. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas sementes. O Senhor dá a semente certa? Dá, mas quando você não entende, você usa ela de forma errada, no tempo errado, da forma errada, e aí depois você reclama quando tudo dá errado.
Aí você fala assim: não sei, eu faço tudo certo, eu não sei o que lá. Não, irmão, se você fizesse tudo certo, essa semente ia se multiplicar, ia ser uma tremenda bênção, né? João 1,12 fala assim, diz que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele, porque você nasceu da semente e leva a marca da eternidade. Está lá, você nasceu da semente, leva a marca da eternidade. Então você tem uma promessa. Quando a semente chamada Jesus é plantada na sua vida, ela provoca em você, primeiro, autotransformação. Fala, autotransformação. Segundo, autoidentidade. Terceiro, automudança. Quarto, autoatitude. Força para um recomeço. E amor. Então quando Jesus entra, quando ele tem essa condição de semear você, de colocar essa semente em você, a presença dele, então você vai ter transformação, vai ter uma nova identidade, vai ter uma visão de mudança, de transformação para o melhor, atitude, recomeço e amor. Por isso, a gente pode dizer que hoje nós começamos um novo tempo, aceitando a manifestação que a semente chamada Jesus fará para a nossa vida. Por quê? Hoje é dia do quê? Santa Ceia. Nós sabemos que essa semente foi plantada em nós, nós nos unimos a ele. Costuma-se dizer, fomos enxertados na videira, então agora eu não vivo mais, mas Cristo. A mudança é radical. Se eu entender isso, restauramos toda a terra foi toda restaurada. Depois disso, nós conseguimos entender o caminho que Deus tem para nós, o que Ele pode fazer por nós, e como Ele pode gerar em nós. E aí nós começamos a dar indicação e definição, né? A gente dá nome para a semente, a gente dá destino para a semente, e a gente dá prazo para a semente. E vamos viver a promessa de Deus, não mais a minha carne, não mais o eu acho, mas agora eu tenho destino. Eu sei que tudo que eu tenho é para a honra e glória do nome de Jesus. Deus prospera a tua casa? Com certeza. Deus prospera a sua vida? Com certeza. Deus abençoa? Com certeza. Eu um dia falei, né? Eu falei assim, eu tentei uma época comprar Bitcoin, perdi o dinheiro. Eu tentei comprar ouro numa outra época, perdi o dinheiro. E mais uma outra coisa que eu tinha, os telefones. Deus falou, Marquinho, lindinho, deixa de ser besta, eu sou a tua prosperidade. Para de pegar as sementes que você tem e jogar no lixo. Começa agora a acreditar em mim. E ali daquele dia em diante, eu e a bispa tivemos uma reunião. Vamos parar de ser besta e parar de fazer isso? A gente conversou, brincou e chegamos à conclusão, já perdemos o suficiente. E aí pouco tempo depois alguém me deu uma oferta, e era uma oferta boa, e ela falou, acho que isso é resposta, é para dizer para você que realmente não é mais para você ficar fazendo essas coisas, tentando aplicar, você não aplica nada. Agora fala a verdade, irmão, quantas vezes você perdeu coisas suas, perdeu amizades, perdeu dinheiro, perdeu negócios, perdeu bens, e você falou assim, eu não sei porque eu perdi. Nós somos cristãos, estamos debaixo de um envio, de uma palavra. Antes de fazer negócio, fale com Deus, pergunte se Deus quer esse negócio, e talvez você vai começar a economizar, talvez R$1.000, talvez R$100.000, talvez R$1 milhão, sei lá. Você vai começar a economizar perdas e gerar ganho. Por quê? Porque Ele conhece o que você não conhece, Ele sabe o que você não sabe, e Ele é o provedor de sementes da tua vida. Então se prepare, deixe seu coração aberto para Ele, porque hoje você foi tratado, né? Toda a sua terra foi tirado as pedras, foi tirado as tranqueiras, foi revolvida a terra, foi arada a terra, foi colocado arzinho, ventinho nela, foi dado aí de repente toda a composição, preparo, estabelecimento, foi colocada aí a umidade na terra. Você está prontíssimo, diga eu estou pronto.
para vencer qualquer situação, mas eu vou andar no caminho do Senhor, porque Deus vai me dar as sementes certas, para o tempo certo, e eu vou perguntar para Ele, o que eu devo fazer com essas sementes, qual é o tempo, né? A gente às vezes recebe uma proposta, não, faça isso, mude aquilo, né? E a gente fica assim, o dia que você falou, né? Meu pai vai viajar, eu queria mudar lá para não sei onde. Deus falou, espera um pouquinho, aguenta aí mais um pouquinho. A gente fala assim, mas por que Deus não quis deixar eu ir? Talvez seria tão interessante. Amado, se Deus falou, espera um pouquinho, é porque Ele tem coisa muito melhor para a sua vida. Pode ter certeza, tem coisa muito melhor. Não é que você não vá, mas talvez você vá, mas vai num nível diferente. E é isso que nós precisamos entender. Deus não é aquele malvado que vem para roubar a tua alegria e tirar a tua paz. Ao contrário, Ele vem para te proteger e fazer você vencer. A função dele é ver os filhos dele felizes e vencedores. Mas isso aí depende de nós. Quando a gente obedece, a gente entra debaixo do guarda-chuva dele. Quando a gente não obedece, a gente pega algumas chuvas pelo caminho. E algumas vezes machuca, dói, entristece, desanima. A gente coloca a culpa nos outros, é ou não é? Fala assim, não, é porque o fulano fez isso, não, é porque ninguém me entende. Se Deus quisesse fazer na sua vida, faria ou não faria? Quando eu lembro um período, estava naquela igreja pequena ainda, do outro ministério, e Deus me fez eu ir ver um prédio, aqui na Robert Kennedy, era da Ericsson, e eu fui até lá, para ver o prédio, não sei se você lembra, fui lá, olhei para o prédio, um prédio enorme, bem maior que esse aqui, e eu olhei para o prédio, e o cara falou para mim assim, eu vou alugar para você. Ele era dono de concessionária da Fiat, o cara tinha muito dinheiro. Eu olhei, mas tinha umas colunas no meio. Eu falei para ele, mas eu posso tirar a coluna? Ele falou, pode o que você quiser, pode tirar as colunas. Posso tirar as colunas? Pode. Eu já fiz um contato com os engenheiros, como custa para serrar colunas, aquelas colunas grossas e tal, já estava fazendo tudo, arrancar a coluna, fazer isso, fazer aquilo, e de repente começou a dar tudo errado. Eu falei, cara, o homem foi legal comigo, vai alugar para mim o galpão. Eu era ainda do outro ministério, mas ele ia alugar tal. Eu levei a planta para o meu pastor olhar. Ele falou, Marcos, você é doido, isso é grande demais, isso é grande demais. Mas o meu coração ardia por alguma coisa grande, mas deu tudo errado. O cara acabou alugando para outra empresa, dividiu no meio, alugou para 2 empresas. E depois eu conheci um outro engenheiro que também era bombeiro. E eu contei para ele, mostrei a planta para ele, falei, eu ia serrar aqui, fazer isso, você é doido, ia cair o prédio inteiro na sua cabeça, isso daí é o sustento do prédio, olha aí, você está aqui, tem em cima um prédio ali, um negócio aqui e tal, estava tudo aqui, você cortando essas 3, 4 colunas, viria tudo abaixo. O dono estava falando para mim alugar, as pessoas lá, uns caras falando para mim, e aí esse engenheiro chega lá e fala, graças a Deus, eu falei, graças a Deus, que deu tudo errado, graças a Deus. Porque a nossa empolgação é uma, irmão, nosso desejo é um. Poxa, parecia tão bom, tão fácil. O dono do prédio estava lá e ia me alugar. O dono, falei, poxa, é Deus purinho na terra. Quando caísse aquele prédio, você ia ver Deus purinho na cadeia. Porque eu ia matar alguém com aquela porcaria. E aí, o que ia acontecer? Aí Deus olhou e falou assim, tadinho do Marcos, é tão bobinho que eu vou salvar ele. Eu vou salvar, porque eu estou dando semente para ele e ele não está enxergando a semente. Ele estava dizendo para mim que eu ia crescer, ele estava mostrando para mim que eu viria para uma igreja maior, como eu fui para uma igreja maior, mas não era nem o tempo e nem o local, porque o meu pastor, meu gerente, o diretor do ministério lá, não, o diretor-presidente, ele não queria aquilo, no coração dele não ardia aquilo. E eu estava lá no meio, quer dizer, eu ia fazer alguma coisa que eu ia arrumar confusão. E segundo, eu estava fazendo, além do tempo errado, da forma errada. Quando eu saí do ministério, imediatamente apareceu aquele galpão. Imediatamente. E também falou com o dono e acabou sendo alugado. Aí você fala assim, como funciona isso? Deus te dá a semente, mas você tem que ter paciência para estar no tempo certo, para fazer da forma certa.
E aí tudo aconteceu e tudo deu certo. Nós nunca ficamos devendo aluguel nenhum, foi todo pago todos os anos. Nós ficamos lá 15 anos, um dia antes a gente pagava o aluguel. Viemos para cá, a mesma coisa. Por quê? Porque se você plantar a semente certa, não há prejuízo. Mas se você não plantar a semente no tempo de Deus, as coisas parece que vão dar certo, vão dar tudo errado. Amém, amados? Eu estou dando isso como exemplo para você entender que Deus dá a semente. Não é que Ele não dá, mas às vezes você tem que falar para Ele: é para agora? É para agora, Sila? Ou é para esperar um pouco mais? É para já? Porque se é para esperar, eu espero. Eu levo o tempo que for necessário. Quando o Senhor falar, ok, aí a gente vai. A terra está pronta, as coisas estão todas bem estabelecidas, a semente Deus já declarou. Porque todo mundo chegava para mim na época e dizia assim: você vai dirigir uma igreja muitas vezes maior que essa. E eu falava: aleluia, glória a Deus. E nós fizemos um trabalho evangelístico junto com o Conselho de Pastores de São Bernardo. Lá no Multishop tinha um salão lá, colocou 5.000 cadeiras e coisas do tipo. E eu acabei dirigindo, não era para dirigir, mas acabei dirigindo o trabalho. E eu falei: nossa, o meu púlpito tinha 2,5 metros por 2 metros por 2,5. Esse púlpito que nós alugamos lá tinha 6 metros de comprimento, por 8 metros de comprimento, por 6 de largura e 3 metros de altura. Eu fiquei assustado de ver o tamanho. Que é isso? Era Deus dizendo assim: vai experimentando, porque a gente vai ter uma igreja maior, só que não agora, fica na sua. Isso eu estou falando para você porque muitas vezes nós estamos perdendo coisas, estamos sofrendo, estamos ficando chateados, estamos querendo discutir assuntos, estamos querendo fazer coisas que satisfaçam a nossa carne, e nós somos espirituais. Tem que satisfazer primeiro o seu espírito, depois a sua carne. Quando o seu espírito estiver alimentado, sua carne vai ser feliz e vai ter grande realização. Amém, amados?